fazer uma bolsa com saco de lixo e sacolinha plástica? Disso você já sabe. O que você não sabe, eu vou te contar como fazer essa bolsa forrada. Hoje eu vou te ensinar a fazer a clutch cósmica, todinha forrada por dentro. Aguenta muito peso e ela vai ficar sempre no mesmo formato sem esticar. E além de tudo, você gasta muito pouco, apenas R$4. E aí dá para ganhar bastante dinheiro. Vem comigo que eu vou te ensinar todos os segredos para fazer essa peça. E se você gostar, deixe seu like, se inscreve no canal e também aproveita para fazer parte do clube de membros para ter várias vantagens aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Marete e hoje eu te convido a fazer esta bolsa que ela é muito diferenciada, com um custo infinitamente menor do que qualquer outra bolsa que você já tenha feito na sua vida, e eu te garanto que você vai fazer essa peça forrada. Ela tem forro e eu ensinei as dicas para que você consiga fazer o forro numa bolsa feita com sacos de lixo. Você vai transformar uma bolsa que foi feita com saco de lixo em uma bolsa de luxo. É só você seguir as minhas dicas. Os materiais que você vai precisar são saco de lixo desse aqui, que é o saco de 100 litros. Eu trabalhei para o corpo da bolsa com 8 sacos. Eu achei que seriam de 10 a 12, mas 8 foi suficiente para esse tamanho. Na alça, eu usei mais ou menos 3 de 100 litros, seguindo todas as dicas que eu dei para vocês durante a aula para cortar os sacos. Você vai precisar de um isqueiro ou uma vela, uma fonte de calor. Precisa de um pouquinho de hidratante de mão, pode ser óleo, hidratante, o que você preferir. Eu trabalhei com agulha de 8 milímetros. Você precisa de uma tesoura dessas grandes, porque fica mais fácil para cortar o saco. Se você tiver uma tesoura muito pequena, dá muito trabalho. Então, procure uma tesoura um pouco maior. Você precisa de uma agulha de arremate, que seja essas de pontas redondas, que ela é uma agulha um pouco mais grossa. E para fixar a alça, eu usei essa cola, que é a 793, é um adesivo instantâneo. Mas se você tiver Super Bonder, essas colas de adesivo instantâneo que colhe plástico, tem que colar plástico, você pode usar. O adesivo universal não serve, tem que ser um adesivo que colhe plástico. E bora lá para a aula. Gente, medidas que ficou essa clutch. Ela tem 28 centímetros aqui de largura da base. Na altura, ela ficou com um total de 23 centímetros. E a alça, aproximadamente 51 centímetros. Mas a alça, eu falo lá no final da aula, você pode fazer do tamanho que você desejar. Ela fica neste tamanho, mas você pode fazer nessa receita de qualquer tamanho que você quiser. É só trabalhar a correntinha de base do tamanho que você desejar. Siga todos os passos, tem um segredo para que você consiga atingir este ponto mais gordinho. E ela é forrada. O mais importante é que o forro dessa peça garante que você pode colocar chave, você pode pôr uma caneta, você pode pôr objetos pequenos de praia, por exemplo, pode pôr um batom que não cai, porque ela fica, de fato, toda forrada e, ó, o dedo não vai passar. Eu vou mostrar para vocês por dentro, para que vocês vejam que ela fica, de fato, bem fechadinha. Olha só como que fica o forro na parte interna, que a luz aqui fica um pouco difícil de mostrar todos os detalhes, mas ela fica bem fechadinha, e mesmo que você coloque alguma coisa aqui dentro, não vai passar para fora, porque ela fica 100% forrada. Por isso que ela é uma excelente dica para você fazer para praia também. Agora a gente vai cortar o saco de lixo. Pode ser uma sacola, pode ser... Eu sempre vou sugerir para vocês utilizarem maior, facilita muito na hora de você tornar isso fio, porque você já tem um produto maior. Ah, mas eu não tenho, Ellen, só tenho pequeno. Tudo bem, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas dá certo do mesmo jeito. Então, o que a gente faz primeiro? Eu venho aqui na lateral do saco, eu tiro o fundo dele, que é onde a máquina deixa ele colado, então é isso que a gente precisa tirar. Tirei essa primeira faixinha, aí ele é dobrado, eu venho aqui, desdobro.
O lado de lá, como a máquina também corta, às vezes ele tá um pouquinho mais grudado, tá vendo? Então, você só abre aqui. E pronto. Então, a gente já desdobrou. Agora, eu arrumo, dobro ele novamente. Lá na live, a gente ensinou a fazer o corte, a mesma coisa, tá? Eu só tô ensinando aqui com um pouquinho mais de calma, que eu acho que vale a pena para que vocês tirem todas as dúvidas que possam ter surgido lá na live. Então, ó, dobrei. Eu gosto de dobrar deixando essa parte aqui gordinha um pouquinho mais estreita. Agora, a gente vai começar a cortar. Eu sempre tiro essa primeira lasquinha aqui do lado, pra ficar melhor. É só pra ficar mais retinho, só por isso. E aí, lembra que eu falei lá várias vezes? A gente tem que deixar mais ou menos 2 dedos nessa parte superior. Então, é o que eu vou fazer agora, e sempre vai ser a olho, porque pra mim já facilitou fazer a olho. Ah, Ellen, eu tenho dificuldade. Então, você pode fazer o gabarito com uma régua, com um papelão, com, sei lá, alguma coisa retangular que você tenha essa medida mais ou menos certa, né? Porque não tem necessidade, gente, de ser, assim, milimetricamente medido. Pode te ajudar, talvez, deixar milimetricamente, porque você não vai precisar fazer isso a olho? Pode, mas não tem problema não, tá? Vai cortando do jeito que eu tô ensinando aqui. Eu sempre vou até o final aqui do corte, porque não pode ficar faltando finalizar aqui essa parte de baixo, tá? Isso é importante. Ó, cheguei no final, ok? Então, nesse final, o que que a gente precisa fazer? Eu vou cortar aqui, ó, e vou tirar esse finalzinho que tá meio bagunçado. Às vezes, ele não fica bagunçado, às vezes ele fica bom, aí você não precisa. Mas tá vendo? Ele ficou menor e ficou bagunçado, então eu tiro e já deixo de lado. Pessoal, depois de cortar, nós vamos ter esta quantidade aqui. Como eu falei pra vocês, eu cortei 8 tiras do jeitinho que eu mostrei ali antes. Então, por que eu tô mostrando aqui? Aqui lá na minha mesa do estúdio não tava dando pra mostrar. Mas o que eu gosto de fazer? Deixá-las já todas prontinhas assim. Aí, conforme você vai fazendo o crochê, você já tem elas numa mesa, vai fazendo a união conforme você vai usando. Então, dessa forma, fica mais organizado, não vira aquela bagunça de fio do seu lado. Eu gosto de fazer dessa forma. Caso você prefira fazer uma por uma, levanta, quando acaba o fio vai lá e faz, não tem problema. Mas é uma dica que eu acho que é interessante vocês avaliarem, que pode ajudar a cortar todas as tiras. Aqui eu tenho no total 8. Pode ser que eu precise de mais. Caso eu precise, aí eu venho e corto mais, não tem problema nenhum. E agora a gente vai para o segredo de como fazer o ponto fofinho. E aí, já estamos com a tira pronta. Gente, agora, o que que eu vou fazer? Cortar mais 7 tiras iguais a essa. Cortei as 7, aí eu vou cortar todas nos cortes diagonais, tá? Então, primeiro a gente corta tudo que eu vou precisar. Eu acho que eu vou utilizar 8 tiras, pode ser que eu precise de mais. Se eu precisar de mais, no final da aula eu falo pra vocês. Mas eu acho que 8 vai dar, 8 sacos de 100 litros vai dar. Se não der, a gente aumenta, não tem problema nenhum, eu tenho mais aqui. É sempre bom que você também veja essas quantidades, se você vai ter material até o final da peça, porque senão talvez vai ficar de outra cor. No meu caso, eu quero uma clutch só de uma cor, então por isso que eu vou cortar 8 tiras iguais. Se eu precisar de mais no final, eu vou lembrar vocês que eu aumentei, tá bom?
Finalizamos os cortes das 8 tiras que eu falei pra vocês. Então, agora nós vamos começar a fazer o corte da tira mesmo pra transformar em fio. Como é que eu vou fazer isso? Venho aqui na primeira, sem a necessidade de abrir. Vou só lembrar vocês que eu tô debaixo de várias lâmpadas aqui e tá muito quente. Então, minha mão, ela tá transpirando. Quando você faz um ambiente um pouquinho mais fresco, fica melhor, sem tanta luz, lógico. Então, na primeira, que é essa daqui, o que que a gente vai fazer? Você vai vir aqui e cortar na diagonal, perfeito? Agora, o que que a gente vai transformar o fio, o saco de lixo em fio? Você vai abrindo aqui, bem nesse meinho que a gente fez, ó. Como eu falei, minha mão tá grudando um pouco por conta do calor. E aí, a gente vai cortar a diagonal aqui. Então, eu venho, introduzo a tesoura e corto na diagonal. Não tem problema se ficar um pedacinho. Lógico que você vai tomar cuidado para não acontecer com frequência esses pedaços que ficam um bico, né? Porque quanto mais plástico sobrando você tiver, pode aparecer em algum momento. Mas se ficar um pouquinho, não tem problema, tá? Não entra em pânico, não, que ficou um pedaço ali aparecendo, cortado errado, que não vai ter treta. Então, ó, cortei aqui, minha mão grudando. Se minha mão tivesse menos transpirando, seria melhor, gente. Peço desculpas por esse problema, mas vocês sabem que a gente tá passando por uma onda de calor e por isso que tá desse jeito. Então, você vai fazer... Eu não vou pôr minha mão até lá, porque vai grudar. Se você tiver mais fresquinho, você consegue pôr a mão por dentro. Quem tem dúvidas, assiste de novo na live. Eu acho que eu vou colocar aqui também na plataforma aqueles videozinhos, tá? Que a gente pôs na live para vocês verem algum detalhe que de repente lá eu falei e aqui eu ainda não falei, mas eu acho que eu vou falar tudo aqui, então não vai sobrar dúvida não. Ó, tá vendo? Eu quero mostrar bem de pertinho. Tá vendo que ficou meio tortinho ali? Não tem problema, eu venho aqui e arrumo. O que eu quero dizer para vocês é, se der para evitar de deixar tortinho, melhor, né? Quanto mais perfeito a gente vai fazendo, mais bonito o nosso trabalho também vai ficar. E lembrando, gente, que isso aqui é uma opção que a gente tem para transformar algo que não seria material de uso para o crochê em material de uso para o crochê. Lógico que para fazer as nossas peças para venda com um custo mais alto da bolsa, nós não vamos fazer com o saco de lixo. A gente vai transformar isso, vai fazer a nossa bolsa náutico, poliéster, fio de malha, os fios de outras empresas como a Ráfia, como o Papier. Isso é lógico, mas aqui é para você de repente fazer um presente de baixíssimo custo e a pessoa verificar que é possível sim você transformar um material que seria totalmente de uso diferente do crochê em algo muito bem feito, muito bonitinho. Então, vamos trabalhar para isso. Ó, cheguei aqui no finalzinho, tá? Então, o que que eu vou fazer? Corto aqui o penúltimo e chegamos no último. O último é só vir aqui e cortar a última diagonal. O que que eu vou fazer agora? Vou cortar todos os fios, eu chamo de fio porque pra mim já virou fio aqui. Vamos cortar todas as tiras desse jeitinho aqui. Se você quiser, você pode, por exemplo, cortar uma tira, fazer emenda, cortar uma tira, fazer emenda. E vai jogando isso dentro de uma caixa, uma bacia, um balde, algo que você possa deixar solto. Até depois eu vou mostrar como é que eu coloco na caixa para vocês verem. Deixando solto, e aí a gente vai fazer a emenda daquele jeito que eu ensinei, que é com um isqueiro, com calor. Você pode usar uma vela também, se você quiser. Aí a gente vai fazer a emenda de uma pontinha na outra. Gente, agora a gente vai fazer a emenda, tá? Eu já tenho 2 tiras aqui. Vou abrir só mais um pouquinho. Eu gosto de deixar as 2 pontas retinhas, mas se você quiser deixar na diagonal, não tem problema, dá no mesmo. Tá?
Aí, você vai sobrepor uma ponta sobre a outra, uns 3, 4 dedos, mais ou menos. Dar uma torcida, só que não deixa muito tensionado aqui, deixa meio fofinho, sabe? Porque senão ele derrete muito rápido e acaba deixando essa parte aqui muito fininha. Não tem problema de afinar, vai afinar um pouquinho, mas não demais. Então, por isso que eu deixo meio fofo. E eu não posso deixar muito fogo aqui, porque senão ele acaba cortando esse plástico, porque ele é um plástico muito delicado, muito fininho. Então, é meio rápido isso, tá? Ó, eu passo rápido e daí eu torço. Já uniu direitinho. Durante a execução do crochê, pode acontecer dessas pontinhas aqui aparecerem, mas a gente faz o ponto e depois corta. Ó, se eu ver que vai soltar, eu passo mais fogo aqui, mas eu acho que nem teria necessidade, eu vou passar só mais um pouquinho, que é o calor mesmo, ó. Tem gente que não liga pra apertar aqui no calor, eu não gosto de queimar meus dedos, ó, mas já tá bem firme. Então, agora, o que que eu faço? Você vai escolher. Eu já vou fazer a emenda de todas as pontinhas, uma com a outra, para que eu tenha um fio longo, porque daí eu não vou precisar mais parar na hora de fazer a execução do crochê. E aí, agora eu vou soltar isso dentro de uma caixa e vou mostrar pra vocês. Eu coloco o fio aqui bem soltinho dentro de uma caixa. Isso me ajuda a não deixar o fio solto no chão. Ele não embola e a hora que ele for saindo daqui, não vai ter problema, ó. Aí, quando eu chego aqui naquele dobradinho que a gente deixou na hora de fazer as emendas, agora é que eu solto, tá vendo, ó? Agora que eu solto aqui sem medo, porque daí não vai embolar, não vai ter problema. E caso você não termine a bolsa de um dia pro outro, ou no mesmo dia, né? Porque isso aqui é sempre muito rápido, mas às vezes a gente deixa pra cortar tudo num dia, faz todas as emendas, daí no dia seguinte vai fazer a peça. Então, fica mais fácil você fazer desse jeito. É uma dica. Ah, não gosto, Ellen, dá muito trabalho, quero fazer de outro jeito, tudo bem, não tem problema. Mas tá vendo, ó, eu emendei 2 tiras. Agora, eu tô chegando no finalzinho aqui, vou fazer a próxima emenda. Então, eu sempre vou ter um fio organizado dentro da caixa. Pode ser uma bacia, pode ser um balde, pode ser uma sacola, tá vendo? E aí, aqui tá tudo certinho. Cheguei no finalzinho da ponta, agora eu vou fazer outra emenda. Olha só, foi até bom chegar aqui, tá vendo? Eu já vi que essa ponta aqui tá meio bagunçada. Já vou cortar, já retiro esse excesso aqui que ficou errado e já emendo a próxima. Então, eu vou fazer agora a emenda das 8 tiras, vou deixar aqui na caixa e daí eu começo a fazer a peça. Gente, agora nós vamos começar a fazer o crochê, que é a parte mais gostosa. Eu vou falar primeiro a respeito das agulhas. Meu ponto, vocês sabem que ele é um pouco mais soltinho, muito pouco, mas ele é solto. Eu vou trabalhar neste crochê que eu vou chamar de ponto gordinho. O ponto gordinho eu tenho que trabalhar com agulha de 8 milímetros. Eu acredito que se você tiver um ponto um pouquinho mais apertado, você pode usar a 9, talvez até a 10. E vocês vão saber o porquê. Qual que é o segredo do ponto gordinho? Nós vamos trabalhar com um jeito diferente de puxar o fio. Vocês que gostam de procurar bastante coisa na internet, vocês já viram como que é a técnica de trabalhar com 3 fios e apenas um cabo? Ao invés de você ter 3 rolos de fio, você apenas trabalha com um e já resolve o problema. É isso que a gente vai fazer agora. Então, como é que a gente vai fazer isso? Você pode começar aqui com o ezinho inicial, passa aqui pra frente e dá essa primeira puxadinha. Agora, você vai deixar esta laçada aqui maior. Ó, é só puxar aqui com cuidado. É só nesse primeiro aqui que ele é um pouquinho mais apertadinho, depois vai ficar bem soltinho. Ó, a gente vai puxar aqui mais, tá vendo? E agora, o que que você vai fazer? Você vai... Essa laçadinha que ficou maior, ó, com a mão esquerda, eu venho aqui e puxo este fio. Então, o que que vai acontecer, gente? Agora, a gente sempre vai trabalhar com o fio desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo que ele ficou gordinho, ficou grossinho aqui?
E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o Ezinho inicial, de novo, vou passar por dentro do ponto e vou trabalhar o ponto baixo agora. Só que qual que é o segredo? Sem apertar demais. Ó, eu venho aqui, principalmente a correntinha inicial, você tem que deixar ela um pouquinho mais solta, tá? Não apertem muito. E aí, qual que é a minha dica principal? Ó, a gente não fica com uma argola e um fio, por isso que nós temos 3 fios, ó. 1, 2, 3, ok? O que que você vai fazer sempre agora? Você põe a mão aqui por dentro e puxa esta ponta. Sempre deixando um bom pedaço solto aqui do seu lado, ó. Deixei um bom pedaço. Agora, eu vou trabalhando normal aqui. Eu vou fazer esta correntinha inicial bem soltinha. Se você quiser até trabalhar com uma agulha mais grossa aqui, você pode. E serão no total 30 correntinhas, que é o tamanho que a gente vai fazer a nossa clutch. Então, ó, já comecei aqui com 30 correntinhas, sem segredo, gente. O ponto gordinho, o segredo é esse que eu tô fazendo aqui pra vocês, ó. Já tô chegando aqui na argolinha de novo. Tá vendo? Então, o que que eu faço? Ponho a mão aqui por dentro. Fazendo com as duas mãos é sempre mais rápido, ó. Você pode puxar bastante fio agora. E aí, de novo, nós temos sempre 3. O segredo é que você não pode perder esta argola aqui agora. Você sempre tem que estar tomando cuidado de puxar o fio pela argola. Aí, nunca vai dar erro. Então, eu vou trabalhar 30 correntinhas e volto com vocês. Já trabalhei as 30 correntinhas. Reparem que toda vez que a gente passa por dentro da argola, vai ficar desse jeito aqui. Isso não aparece no crochê, tá? Então, ó, vou fazer de novo para todo mundo não ficar, ninguém ficar com dúvida. Tenho argola aqui, não tenho? Essa argola, eu pego o fio aqui por dentro, ó, e vou passando, vou passando. Quanto mais você passa, mais fácil fica. Você não pode passar fio demais por aqui também, que às vezes ele pode enroscar em algum lugar, sei lá, na caixa, onde você estiver sentado, numa almofada. Então, eu não puxo demais, mas eu puxo bastante a ponto de repente, até poder fazer uma carreira inteira, tá? Então, fiz 30 correntinhas, não vai ter segredo, eu vou trabalhar uma correntinha de subida e volto agora trabalhando o ponto baixo aqui na correntinha inicial já, ó. Aliás, na última, né, que nós fizemos. E aí, gente, qual que vai ser o segredo de verdade? Então, você vai fazer o ponto baixo, pegando aqui, ó, na última das correntinhas, laça. E aqui que você vai fazer? Você vai dar uma puxadinha aqui, só pra dar aquela soltada no ponto. E ó, meu dedo aqui segurando embaixo, pra não apertar demais e o ponto ficar gordinho. É esse o segredo de verdade, ó. Eu introduzo na correntinha, ponto baixo, não vai ter segredo. Só que eu dou aquela levantadinha aqui e daí fecho o ponto. Lembra que eu falei pra vocês que poderia ser que eu sentisse que a agulha tava um pouquinho apertada? Tô sentindo que talvez eu tenha que trocar. Vamos ver. De novo, introduzo, dou aquela puxadinha pro ponto ficar gordinho, ó, laço lá atrás e fecho. E vou dando ajeitada na carreira. Essa é a carreira mais chatinha, mesmo sendo fio de malha, qualquer outra, é uma carreira sempre que você tem que tomar cuidado, que é para a correntinha de baixo não ficar muito repuxada. E a mesma história, a gente tem que tomar cuidado para não esburacar. Então, se você sentir que tá apertada a agulha, pode trocar por um número maior, ó. Então, venho aqui, puxo, dou aquela ajeitadinha, laço lá atrás e fecho o ponto baixo. E é assim que a gente vai trabalhar agora por toda a extensão da carreira. Sempre pegando o ponto baixo, ó, eu puxo e dou sempre aquela soltada. É um trabalho mais, assim, delicado, gente? É sim. Eu não vou dizer que não é. Eu não vou dizer que é super rápido, que você vai fazer em poucos minutos a bolsa tá pronta. Não é. Você tem que ter um pouco mais de paciência para fazer esse trabalho. Só que, com certeza, o resultado e a surpresa das pessoas em saberem qual é esse material vai ser muito interessante.
Inclusive, se a gente usar algum tipo de metal aqui, eu acredito que vai dar um toque todo especial. Então, gente, não vai ter segredo, ó, só vou lembrar vocês, a argolinha tá aqui, deixa eu mostrar de longe. A argolinha tá aqui, então quando estiver chegando perto da argolinha, eu já posso vir aqui, ó, tá bem esticado. Quando eu estiver chegando perto, eu vou passar aqui por dentro e vou puxar mais. Eu não vou puxar agora que eu quero chegar perto dela. Não é legal você puxar já, é bom quando você estiver quase com ela chegando na agulha. Porém, não percam essa argolinha, porque se vocês perderem, aí deixa de ser 3 fios. Ó, puxo, laço e venho fechando o ponto baixo. Introduzo, puxo, dou aquela ajeitada no ponto. E vocês podem já reparar que não aparece nenhuma rebarba do plástico. O plástico, ele vai ficando dentro do ponto e ele some qualquer imperfeição, ó. Puxo. Outra coisa, quando vocês forem puxar o ponto, reparem o seguinte, ó. Eu introduzi, lacei lá atrás, ok? Quando eu puxo, eu seguro aqui na base da correntinha, ó. Eu dou aquela puxada e aí sim eu fecho o ponto baixo. Porque aí você começa a deixar essa primeira carreira cada vez mais bonita. Vou até o final e volto com vocês quando eu fizer a virada da carreira. Gente, cheguei no último ponto da correntinha com 30 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha de subida, viro da direita para a esquerda. E volto agora trabalhando normalmente, ponto baixo, simples. Ó, puxo aqui, fazendo o mesmo procedimento que a gente estava fazendo na carreira de baixo, ó. A hora que você introduzir, você vem e dá aquela soltadinha no ponto, ó, puxa ele bem alto e fecha de novo. Introduz, puxa, puxo bem alto. Esta puxada é o que vai dar o gordinho, olha só. Vocês reparam que ele tá ficando bem fofinho? Parece um ponto puff, um ponto trabalhado? E não é. É o ponto baixo tradicional. Outra coisa, lembra que eu falo várias vezes? Não tem problema sobre a questão de você ficar medindo o fio. Você não precisa não precisa ser milimetricamente a medição pro corte. Porque você tá trabalhando com 3 cabos juntos, então isso não vai aparecer. Tá? Então, é desse jeito que vai ficando o teu ponto. Tem que, toda vez que você introduzir, puxar, dar aquela soltadinha, ó. Solta, laça e fecha. Introduz, puxa, solta, laça e fecha. Aí, eu vou falar para vocês o seguinte, as técnicas que eu falei na live e que podem ser úteis. Se estiver travando muito, de repente seu plástico ele é um pouquinho mais, ele pega mais na pele, você pode fazer aquela técnica de passar um pouquinho de hidratante. Deixa eu até mostrar para vocês como é que é isso. Você vem aqui, pega um pouquinho de hidratante, mas é bem pouco mesmo, gente, ó. É só molhar assim a pele, mas bem pouquinho. Não exagera muito não, porque senão daí a peça vai ficar até lisa demais. É só um pouquinho aqui na mão. Aí a hora que você está fazendo o trabalho, você vem aqui dar uma molhadinha, uma passadinha na ponta da agulha, introduz, puxa e fecha o ponto. Introduz. A hora que você percebe que a ponta já tá mais, já saiu quase todo esse hidratante, você de novo vai lá e molha. Mas assim, ele até que dura, viu? Não é pouca coisa não, pode ficar tranquilo que não é assim que tem que fazer todo momento. E que não seja um hidratante que possa deixar algum resíduo aqui, né? Por exemplo, esse aqui é um hidratante de mão. Ele não tem muito, ele meio que some, sabe? Ó, cheguei na argola, quero até mostrar pra vocês, ó, eu ia fazer o ponto, mas eu cheguei na argola. Então, antes de continuar o ponto, pra não ter perigo de eu perder a argola, eu venho aqui, aí eu vou puxar, puxar, puxar.
Quanto mais eu puxo, mais fio eu tenho sem eu precisar me preocupar. Pronto. Agora eu ponho tudo pra lá, pra não precisar, pra não me atrapalhar. E volto ao trabalho aqui, ó, de novo. Ah, já tinha acabado de molhar, vou molhar de novo. Mas essa técnica, gente, de passar a ponta aqui na agulha, ela é assim, é se vocês acharem que tem necessidade. Agora eu tô fazendo aqui, eu tô vendo que tá tranquilo, não tá pegando não. Mas se pegar, o que é gostoso, esse hidratante principalmente é muito cheiroso, a peça, a hora que você termina, ela fica com um leve cheirinho, assim, do hidratante. Eu particularmente gosto. Porém, as clientes podem não gostar. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? E aí, gente, agora não vai ter segredo, não. É só fazer isso aqui até finalizar a peça. Então, você vai trabalhando agora esse ponto gordinho por todas as carreiras. Eu vou fazer aqui até o final, viro. Aí, eu vou finalizar, vou trabalhar o número de carreiras necessárias e já volto com vocês para falar quantas carreiras eu trabalhei para o tamanho da clutch que a gente vai fazer. Lembrando que a clutch vai ser assim, ó. Ela vai ser fechada somente, ela vai ficar com o trabalho na vertical, tá? E aí, a gente vai fazer só aqui um acabamento para finalizar, também é muito simples, mas ela vai ficar com esse ponto gordinho no trabalho. Aqui, 16 carreiras no ponto do jeitinho que eu ensinei pra vocês, trabalhando com os 3 fios do plástico. A bolsa, ela vai ficar com um tamanho aqui de 46 por 29. Então, caso você queira maior ou menor, não tem segredo. Se você quiser ela menor aqui na altura, você trabalha uma quantidade menor de correntinhas de base. Se você quer ela um pouquinho mais estreita, se você diminuir, por exemplo, 4 correntinhas e deixar ela menorzinha, ó, umas 4 mais ou menos, ela vai ficar aqui. E aí, você pode diminuir mais 2 carreiras aqui. Então, essa é bem simples no aumento e no arremate. Mas, o que eu quero falar pra vocês agora? Inclusive, a gente já falou isso lá no grupo do WhatsApp. Quem não tá no grupo não viu, então eu vou falar aqui. Eu vou ensinar pra vocês um jeito de fazer o forro nesta peça, já que ela é uma peça de baixíssimo custo, onde vocês vão poder trabalhar com qualquer cor, com qualquer tipo de plástico. Esse forro, por que ele é importante? Aqui, mesmo sendo um ponto mais fechadinho, ele passa, como todo crochê, ele passa, né, pelos furinhos. Mas, eu gostaria que essa peça ficasse um pouco mais resistente, um pouco mais firme. Então, a gente já trabalhou com ponto gordinho e agora eu vou ensinar pra vocês como fazer o forro. Por que eu já tô falando do forro agora? Porque depois de pronta e costurada, fica mais difícil forrar. Se a gente forrar agora, talvez na hora de fazer o acabamento fique um pouquinho mais difícil, porque a gente já vai ter um forro, porém, o forro vai ficar mais bem feitinho aqui. Neste modelo dá pra fazer desse jeito, talvez outro modelo você tenha que fazer de outra forma, mas nesse modelo dá pra gente trabalhar dessa forma. Eu já cortei um pedaço aqui, ó, do saco, eu vou deixar ele aberto. Tá? Então, a gente vai ter um pedaço duplo aqui. Eu vou ver mais ou menos onde eu preciso cortar. E aqui que eu vou fazer? Eu vou cortar no tamanho, assim, um tico a menos do que o tamanho da clutch. Então, deixa eu só virar aqui pra mim, pra ficar mais fácil. Ó, tô vendo, eu já deixei ele aqui deste lado do tamanho certo. E eu vou vir aqui e vou cortar por cima da clutch. Na verdade, eu tô falando clutch, mas ela tá com tamanho de bolsa, ela já não tá tão pequenininha. Se vocês quiserem fazer menor pra ficar com tamanho de clutch, pode diminuir umas 4 correntinhas de base, que aí ela vai ficar menorzinha. Ó, então, eu cortei no tamanho aqui, tá vendo? E a gente vai cortar agora no comprimento.
colocar um peso aqui em cima, você tem uma forma de cortar melhor, né? Eu fiz meio aqui a olho. Eu vou tirar uma lasquinha dessa lateral, eu achei que tá sobrando. E por que que eu deixei duplo? Porque eu acho que já que a gente vai fazer um forro com esse plástico aqui, ele já é bem fininho. Então, eu deixei o plástico duplo para ele ficar um pouquinho mais grossinho. Só por esse motivo, tá? E aí, gente, o que que vocês vão precisar? De uma folha de papel alumínio, tá? Não precisa... Se você quiser pôr do tamanho aqui, você pode pôr. Eu vou pôr do tamanho, mas se não, você também pode fazer por partes. Faz um pedaço, levanta, faz outro pedaço, levanta. Lá no grupo, eu acho que foi a Cláudia, não lembro o nome da pessoa. Lá no grupo, alguém já fez, já ficou bacana, já tem encomenda de 3 bolsas de plástico. E a pessoa, ao invés de usar o alumínio, ela colocou com uma manta de lã própria para calor e também deu super certo, tá? Então, aí você usa o material que você achar que é adequado para proteger. Na verdade, é que a gente tem que proteger duas coisas: proteger o ferro de passar roupa que a gente vai usar e proteger também o forro, porque senão ele derrete, gruda no ferro, vai estragar. Gente, já tô com o trabalho aqui, ó, tá? Já coloquei a folha de alumínio com o liso virado pra dentro, né? Com a parte brilhante virada pra dentro. Diz que tanto faz, mas vamos usar o brilhante pra baixo. Já coloquei aqui bem posicionado aonde eu quero fazer o forro. Eu, inclusive, cortei mais uma lasquinha de cada lado, porque eu não quero que o forro saia, porque se sair, acaba me atrapalhando. Então, por isso que eu deixei uma lasquinha a menos de forro, tanto lá naquele outro lado, ó, deixei menos aqui e também deixei um pouquinho menos aqui, pra que não me dê problema na hora de fazer a costura e tal, pra ficar mais tranquilo. Então, agora eu vou posicionar a folha de alumínio aqui em cima. Lembrem-se que eu tô colocando 2 pedaços, 2 folhas do plástico. Ele é bem fininho, gente. Se você estiver usando um mais grosso, talvez uma só seja suficiente. Então, faz um teste antes de você começar. Temperatura do ferro, eu não deixei ele muito quente, deixei ele... aqui tá como temperatura de lã. E aí, vamos começar. Ó, você vai passar aqui. Não deixa muito tempo, porque a gente tá falando de um plástico. Se você deixar muito tempo, provavelmente você pode derreter até a bolsa demais, né? Então, você tem que fazer isso meio que com cuidado, pra não ter problema de você perder a peça que tá embaixo. Aí, agora eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se já colou do jeito que eu quero. Ó, ele ainda não colou 100%, então esse cantinho aqui, eu tenho que dar uma leve passadinha de novo. Tenta fazer dessa forma, aos pouquinhos, onde você vai enxergando o que você tá fazendo, pra não ter perigo de estragar a sua peça em definitivo, porque senão você vai ter que fazer tudo de novo. Ó, aqui ele já colou bem, aqui ainda não. Então, vamos passar aqui de novo. Isso aqui, gente, dá mais estrutura pra peça. Você vai tornar a sua peça mais firme. Além de forrada, fica uma peça mais firme. Ó, aqui ela já pegou bem. Tá vendo que ficou faltando um pedaço aqui? Não tem problema, porque aqui é onde vai ser a minha costura e eu quero que fique, na verdade, aqui é a parte superior da bolsa. Eu não quero que o forro vá muito pra cima, justamente pra não me atrapalhar na hora de fazer o acabamento. Ó, já pegou bem aqui, aqui em cima já tá bem coladinho, só aqui em cima que eu achei que falta um pouco.
Não passo com muita força. Não aperto, né, na verdade, o ferro, pra não ter perigo de eu estragar essa peça. Já deu certo, já colou em todos os cantinhos que eu queria que ele colasse. Tá, ó, derreteu toda a parte e agora virou um trabalho reto, lisinho. E aqui, ó, não derreteu nada, por isso que o ferro, inclusive eu já vou desligar aqui, inclusive o ferro não pode estar muito quente por isso, porque senão você vai passar o calor pro crochê. E agora, gente, você puxa, ela não vem, ela tá firme, tá vendo? Então, esta dica do forro, ela é muito importante justamente porque você vai ter uma peça firme, você não vai ter mais perigo de colocar algum objeto aqui dentro e sumir, né? Porque cairia por dentro dos pontinhos. Agora, a gente vai fazer a lateral e fazer o acabamento para começar a formar, estruturar a bolsa e ela ficar prontinha. Ó, agora eu vou finalizar aqui o cantinho. Já tinha feito uma correntinha, vou fazer a segunda. Puxo aqui, corto. Finalizei. Vai ficar 3 fios, porque a gente trabalhou com 3 cabos durante todo o trabalho. E nesse momento, o que eu vou fazer? Eu já vou esconder essa ponta para que ela não me atrapalhe mais pra frente, tá? Aí, aqui a gente vai ter que colocar ela na agulha mais grossa, porque senão fica difícil. E eu vou passar aqui por dentro, ó. A parte do acabamento dessa peça é a mais chata mesmo, porque ela não é de um tecido, de um fio, né, de um tecido tradicional. Então, você vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Algumas vezes, você vai ter que usar a sua criatividade para ver como que você vai fazer esse acabamento. Por exemplo, aqui, a gente pode pensar também em derreter essa ponta e já colar, né? Ao invés de eu passar até lá embaixo, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou derreter e vou colar para não ter perigo de desmanchar. Então, eu deixei essa pontinha aqui. Vou pôr um pouquinho de calor nessa ponta. Venho aqui e colo nessa parte de dentro. Ó, não colou tudo ainda, vou colar mais. Agora sim. Já arrematei as pontinhas dos dois lados, agora eu já pus o fio aqui daquele jeitinho de 3 pontas. Eu estou aqui ao lado menor, aqui ao lado maior. Eu tô em um dos lados maiores. Como é que a gente vai fazer esse acabamento? Você vai introduzir a agulha, ó, de trás, aqui é o forro, tá vendo? De trás pra frente, ó, no primeiro ponto. E vai introduzir aqui, ó. Introduzir pra trás, eu venho aqui, puxo os 3 fios, ok? E aí, já trabalho o primeiro ponto baixo. Como é que vai ser feito este ponto? A gente vai introduzir sempre, ó, de trás pra frente, vem pro outro ponto aqui, ó, o ponto que tá do lado, puxa, deixa esse ponto baixo bem soltinho, porque senão ele vai repuxar a lateral da bolsa e fecha o ponto baixo, tá?
Eu quero que forme nessa lateral uma carreira, como se fosse uma carreira reta, que é pra gente ter uma costura mais bonitinha. Vocês já vão entender o porquê. Na hora que eu for costurar, vocês vão entender, ó. Então, eu introduzo de trás, passo pro lado, pego o fio ali na lateral, puxo pra frente, dou aquela ajustada aqui no ponto baixo, laço e formei mais um ponto. Essa parte é a mais delicada? É, porque a gente vai formar essa lateralzinha aqui, que eu quero uma lateral um pouco mais encorpada. É só por isso que a gente vai fazer desse jeito. Então, de novo, ó, introduzo a agulha de trás pra frente, ponho no ponto da lateral, saio ali, puxo o fio, puxo pra trás, dou aquela puxadinha, aquela ajeitada aqui no ponto, na agulha, e fecho. Então, agora eu vou fazer isso nas duas laterais, tá vendo? Pra ele ficar um pouquinho mais larguinho aqui. E aí, depois disso, é que a gente vai dobrar a bolsa, vou chamar de bolsa, não vou mais chamar de clutch. A gente vai dobrar a bolsa e vai finalizar aqui costurando essa lateral. Então, eu vou fazer isso nas duas laterais e eu volto com vocês. Vou fazer mais um pontinho só pra ninguém ficar com dúvida, ó. Vou introduzir a agulha. Aqui foi onde eu tinha, onde o fio tá saindo, tá? Então, eu introduzo, passo a agulha lá pro lado, puxo o laço e puxo o fio. Ajudo com a minha mão esquerda aqui, ó, pra trazer o fio pra trás. Puxo de novo e finalizo. Tá vendo? Então, ele vai formando essa lateralzinha maior. Aqui, já tô no finalzinho do fio triplo. Passo de novo a argola por aqui. Puxo, puxo, puxo. E aí, vou finalizar, então, até chegar aqui. Vou fazer isso nas duas laterais. Quando eu chegar aqui, eu arremato e daí vou pro outro lado e arremato também. Aí, é só costurar os dois acabamentos aqui das laterais, tá vendo? Fica uma parede mais alta nessa lateral. E aqui, como a gente já tinha feito o forro, em algumas partes, o forro invadiu a última carreira onde eu tava colocando a agulha de crochê aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu só furei com a própria agulha de crochê e foi tranquilo. Por isso que o forro também não pode passar demais, porque senão acaba atrapalhando. Mas, mesmo que ele passe, você consegue resolver, não tem problema nenhum. E ele travou a peça, assim, se alguém colocar peso numa peça dessa, fica tranquilo. Outra coisa, eu percebi o seguinte, caso você faça uma peça assim, como uma bolsa de praia, fazendo desta forma aqui com este forro, gente, ela vai aguentar por peso, toalha molhada, chinelo, pode ir sem medo que você puxa, ela não vem, ela trava. O crochê não cede mais quando você faz esse acabamento. E aqui, ó, ele tá normal. Ele tá um crochê sem problema nenhum. E deste lado, tanto o forro quanto o crochê derreteram. E um fundiu no outro e acabou travando o crochê. E isso não vai fazer com que a bolsa ceda, né? Eu achei bastante interessante isso aqui. Agora, gente, eu vou fazer a costura aqui da lateral. E eu quero que essa costura, ela fique um pouquinho mais em relevo. Como é que eu faço isso? Se eu costurar aqui, ela fecha mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar pelo lado avesso agora. Desse jeito aqui, pra que ele fique em relevo, e depois eu vou virar pro lado direito da peça, tá? Eu já coloquei aqui um fio, né? Ele tá duplo na agulha, tá? Eu fiz desse jeito aqui. E aqui eu vou costurar normal, só com pontos de alinhavo, tá? Então, a gente vai começar aqui pela pontinha. Eu vou costurar correntinha com correntinha. Vou fazer uma costura um pouco mais delicada, cuidadosa, porque a gente tá trabalhando com plástico e não com fio de malha, então, eu penso que a gente tem que
cuidar, como toda essa bolsa, qual que é a vantagem? Custo zero, né? Muito baixo o custo. Pode ser bastante atraente para o nosso cliente o fato de que a gente consegue fazer um custo baixo. Ela é um pouco mais trabalhosa, assim. Eu não vou dizer para vocês que ela é muito fácil de ser feita, que você faz com o pé nas costas, porque não é, não. A gente demora um pouco mais do que nós estamos acostumados a fazer com o fio de malha. Mas eu acho que é uma segunda proposta que a gente pode fazer em algumas situações, até como eu falei isso na live, onde a gente pode dar essa bolsa de presente para uma pessoa que comprou, por exemplo, 2 bolsas mais caras, você consegue fazer essa terceira aqui de graça, né? E é uma forma de você agradar uma pessoa. Então, só que para ela ficar mais perfeita, você tem que fazer com uma certa calma. Ó, fiz a primeira parte da costura, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, como que eu tô fazendo todos os arremates aqui das pontas dos fios? Eu passo mais uma vez aqui por dentro do ponto, aqui é o avesso, né, da peça. Isso eu fiz com todas as pontinhas, eu vou fazer mais uma vez com vocês, só pra gente deixar bem claro como que eu tô fazendo, ó. Eu passo por dentro, corto... Deixo esse pedaço mais ou menos, curtinho. Aí, eu venho aqui com o isqueiro, olha, ficou desse tamanho, tá vendo? Aí, eu corto, pego o isqueiro aqui, corto não, derreto essa ponta. E já venho aqui, ó, e colo na própria bolsa. Tem que ser meio rápido, porque ele derrete, pra você não ficar com ele todo derretido aqui. Mas, tá vendo? Agora, daqui ele já não solta mais, já tá preso. E 100%. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. E quando eu for desvirar a peça, eu desviro pra vocês verem no vídeo. Finalizei as 2 laterais aqui, a costura. Agora, a gente vai desvirar essa peça pro lado direito. Então, a gente vem aqui com certo cuidado. Como ela fica mais durinha por conta do forro, tem que fazer isso com um pouquinho de cuidado, só pra não estragar, né? Não rasgar a peça. Porque se a gente vem com muita força, o fundo, se você puxar com muita força, ele pode até rasgar. Ele vai aguentar bastante peso agora, ó, ele tá firme aqui. Por dentro, ela vai ficar desse jeito aqui, não sei se vocês conseguem ver bem no vídeo, ó. Tá vendo? Então, não vai cair chave, você pode pôr uma chave, uma coisa pontiaguda aqui, que ela não vai passar pro lado de fora, tá? E agora, o que eu vou fazer, gente? Agora, é uma coisa assim, meio pessoal. Eu já gostei bastante do jeitinho que ela ficou aqui, do tamanho que ela ficou e tal. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos nessa parte superior, para ela dar uma fechadinha aqui e ela ficar gordinha. Você pode fazer de outro jeito, se você achar que tá legal aqui essa parte superior, você não quer modificar, não tem problema. Mas dá pra fazer algum outro tipo de acabamento aqui em cima. Eu vou fazer só uma ou 2 carreiras, eu vou ver agora, de pontos baixíssimos. E aí, finalizamos, porque aí ela vai fechar e vai ficar mais gorduchinha, tá vendo? Então, bora lá, vamos fazer o ponto baixíssimo. Ó, já coloquei a agulha aqui. Já tô com 3 fios. Só vou subir aqui com a laçadinha do ponto da correntinha, pra gente começar a pegar aqui. Agora, vocês têm que lembrar o seguinte, que nós estamos na lateral do ponto. Então, nós vamos pegar o ponto baixíssimo, meio que instintivo. Eu vou colocar aqui, ó, aqui tem forro, então eu tenho que ir meio devagar. Ó, puxo, baixíssimo. De novo aqui, puxo. Como é acabamento, gente,
eu vou fazer com bastante calma, com jeito, pra ela ficar bem bonitinha, tá? Então, eu vou pegar sempre por baixo desse fio, ó, introduzo. Procuro ver onde... Se eu tô pegando forro, eu tenho que furar o forro lá atrás. Ó, aqui tem forro. Por isso que eu falei do forro, talvez ficar meio centímetro antes de acabar o crochê, facilita pra todo mundo, tá? Então, agora eu vou fazendo assim, ó. Como ainda tá aparecendo um pedacinho do crochê, provavelmente eu vou ter que fazer 2 carreiras. Eu ainda vou decidir isso agora. Mas é basicamente isso, ó. Introduzo aqui, puxa, venho com cuidado. Aí, de novo. E aí, você que vai definindo, de repente, se precisa pôr um ponto a mais, um ponto a menos, por conta do crochê que você tá pegando na lateral. Tá vendo? Mas olha como o acabamento já vai ficando mais bonito. E aí, eu vou ter 2 carreiras aqui, ela vai fechar um pouquinho mais a boca, vai ficar ainda mais bem acabadinha. Ó, aqui tá um buraquinho um pouquinho maior, então eu não vou puxar demais o ponto pra ele preencher esse buraco. Ó, vou soltar aqui, tá vendo? E aí, quando eu venho no próximo, ele já dá uma boa fechada, quer ver? Ó, aqui tá acabando os 3 fios, passo por dentro. Vou deixar bem soltinho aqui esse ponto baixíssimo, pra ele preencher o buraquinho que eu quero que ele preencha, ó. Aí, ele já melhora aqui, tá vendo? Onde a gente fez. E assim, agora, sucessivamente, eu vou pegar fazer uma carreira e outra carreira, eu vou pegar aqui por cima. Então, quando eu der toda a volta, eu mostro pra vocês pegando nesse fiozinho de cima, mas sem segredos. Tô chegando aqui já na segunda carreira. E aí, não tem fechamento nem nada, você vai direto, ó. Pega no fio de cima do ponto baixíssimo e puxa. Ó, pega no fio do ponto baixíssimo de cima e puxa. E aí, ele vai formar esse acabamento aqui. E aí, já esconde a bordinha do crochê embaixo, ó. Então, introduz ali, puxa. Quando eu vou puxar o ponto, ó, eu dou uma segurada aqui, aí eu passo por dentro e ajeito. Aí, de novo, ó, introduzo, puxo, dou aquela puxadinha aqui e fecho. Tá vendo? Ele vai ficando desse jeitinho. Então, agora eu vou fazer tudo, arremato, e aí o corpo da bolsa a gente finalizou, e eu vou dar a ideia da alça. Eu vou ensinar vocês a fazerem a alça, mas você pode fazer a alça que você quiser. Qual que é a minha dica? Utilize o mesmo ponto trabalhando com o fio triplo, igual nós fizemos durante o corpo da bolsa. Então, eu vou fazer o primeiro ezinho inicial aqui, daquele jeito que vocês já viram no começo da aula. Vou deixar o fio triplo. Para esta alça, deste tamanho que eu vou mostrar, eu utilizei quase 3 sacos, deu 2,5 sacos de 100 litros. Faz o ezinho inicial, 4 correntinhas. Deixa eu só me organizar aqui. Então, vamos trabalhar 4 correntinhas de base. 1, 2, 3, 4. Esse comecinho aqui, ó, não tem problema, porque vai ficar por dentro da bolsa. Então, eu vou depois cortar, vou passar por dentro, arrematar, né, essa pontinha. Então, não tem problema, porque esse começo não aparece. Faço uma correntinha de subida e vou trabalhar normalmente aqui 4 pontos baixos, sem segredo. Faz o ponto baixo aqui, do mesmo jeito que a gente fez no corpo. Eu só vou passar mais fio aqui por dentro, porque ele tá me incomodando e tem pouco, ó. Então, eu passo o fio por dentro e vou deixando aqui do meu lado pra ficar com bastante fio já triplo. Facilita bastante quando você deixa ele já arrumadinho, assim, organizado, tá vendo? Vou fazer 4 pontos baixos nessa correntinha de base. Como aqui tá muito quente,
minha mão tá pegando no plástico, mas é só passar aquele hidratante de mão que já fica deslizando melhor. É que com o calor, com esse monte de luz que eu tenho aqui, minha mão transpira um pouco mais, ó. Cuidado para não deixar o ponto muito apertado. Quando a gente tá com a mão muito úmida e pegando no plástico, a tendência é apertar o ponto, então tomem cuidado com isso. Ó, puxo, faço uma correntinha de virada e agora sem segredo, vou pegar por dentro do ponto aqui, solto. É exatamente a mesma coisa que a gente fez no corpo. Cuidado para também não exagerar e deixar muito solto, porque senão vai formando esses buracos. Então, se toda vez que eu vejo que eu fiz um buraco sem querer aqui, ó, eu dou uma arrumadinha, puxo, deixo o ponto gordinho, que o segredo desse ponto é deixar ele mais gordinho. Esse último aqui da primeira carreira, ó, eu abro para achar onde tá o buraquinho dele, venho, puxo e faço o último ponto. A alça vai ser só isso, gente. Só 4 pontos baixos nessas 4 primeiras correntinhas e vai embora. Trabalhando sempre, ó, já acabou aqui aquele fio triplo, venho por dentro, puxo. Deixo o triplo. Eu vou puxando sempre, aqui no vídeo eu tô puxando pouco, mas quando eu tô trabalhando fora do vídeo, eu deixo bastante fio aqui passado por dentro pra ficar mais fácil. Porque assim eu tenho um fio triplo enorme pra trabalhar. Gente, é só isso aqui. 4 pontos trabalhados, ponto baixo. Procurem só não apertar demais para não formar buracos e fazer no tamanho que você quiser. Então, agora eu vou trabalhar a alça completa e a gente finaliza colando ela nas laterais e a nossa clutch vai estar pronta. Terminei a alça aqui, ela ficou com, no total, 55 centímetros. Só que essa alça, gente, é do tamanho que vocês quiserem, como eu falei lá no começo. Você pode fazer da largura e do tamanho que vocês desejarem. Qual que é a minha sugestão aqui? Eu vou colocar por dentro da bolsa, pra ela ficar com aquela cara de tote, sabe? Que tem algumas que são desse jeito. E ela vai ficar mais larguinha, eu ainda nem arrematei aqui, ó. Vai ficar mais larguinha propositadamente. Então, é uma sugestão. Ah, Ellen, quero fazer mais fina. Pode fazer, não tem problema. Outra ideia, se você quiser fazer ela dessa largura mesmo, mas se você quiser dobrar, você cola ela aqui por dentro, tá vendo? Ela vai ficar desse jeito. É uma outra sugestão que você também pode fazer, e eu acho que fica interessante fazer ela dobrada, ó. Então, você vai dobrando, vai queimando aqui pelo meio, vai colando. É uma outra ideia que eu acho que também rola. Né? Cada um vai fazer do jeito. Essas pontinhas que ficam sobrando aqui, ó, depois você pode cortar, se necessário for, mas é uma sugestão de alça. Então, agora eu vou fazer isso, eu vou só arrematar aqui na pontinha. O arremate não tem segredo, ó, eu tô aqui com o finalzinho do fio. Eu já escondi as pontinhas desse lado e escondo desse lado aqui também, ó. Então, é só fazer uma correntinha de finalização, corto o fio aqui no final. Puxa, pega a agulha de ponta redonda. Então, esse aqui é o jeito que vão ficar as pontinhas. E agora, eu vou prender aqui na bolsa. Pessoal, pra prender a alça aqui na bolsa, eu escolhi usar esse adesivo aqui, que é o 793 da Tack Bond, porque ele é específico para borrachas e plásticos. Então, por isso que eu vou usar esse adesivo. Ele é um adesivo instantâneo, porém mais viscoso, ele não seca tão rápido. Se você tiver um super bonder, qualquer coisa, também pode ser. Por que que eu vou fazer com cola? Porque eu acho que se eu for fazer com a agulha, vai ficar aparecendo muito do lado de fora. Então, por isso que eu vou usar a cola aqui pra prender. Então, você usa a cola que você achar que vai colar plástico. Faça um teste primeiro usa numa amostrinha para ter certeza que cola, e é assim que eu vou fazer a minha aqui com a cola.
Terminei aqui, já deixei bem sequinho aqui dos dois lados. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui no vídeo. Ela tá ficando um pouquinho mais fechada. Fiz de propósito isso porque eu quero que ela fique mais arredondadinha, não fique tão aberta. É uma proposta de uma alça mais larga e você pode fazer do tamanho que você quiser, do comprimento que você achar que deve fazer. Se você quiser fazer uma alça fininha e duas alças, por exemplo, fica a seu critério. Qual que é o diferencial dessa bolsa? O custo. Você tem um custo baixíssimo, uma peça que fica forrada, vocês viram que fica forrada e fica bem forrada. Inclusive, se você quiser fazer uma sacola grande de praia, pode fazer que ela vai aguentar o peso, mas sigam as dicas que eu falei aqui na aula, que eu expliquei com bastante calma. Essa aula é mais uma opção para você ganhar dinheiro. Ellen, não gostei, quero fazer só com fio de algodão. Tudo bem. Mas se você gostou, deixa seu like, que isso ajuda bastante a gente aqui pelo canal. E nós também temos o clube de membros, que se você quiser fazer parte, você tem os benefícios do clube de membros. E eu te convido para a próxima aula. Muito obrigada por ter assistido.